Então fala você para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informações do nosso Vasco. Antes de qualquer assunto ou informação, peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco. Seja membro do canal, espalhe o vídeo aí nos grupos de Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook. Ajude, espalhe o vídeo aí, dá aquela moral pro canal Vasco Connection. Valeu, galera. As notícias de hoje: reunião do Vasco com a Carol Pfeiffer, Anderson Barros e Ricardo Gomes, dispensa de jogadores, quem pode ficar, né? E a GE. Vamos começar aqui pela GE. O Grupo Identidade Vasco, como todos sabem, continua colhendo assinaturas em frente a São Januário a partir das 9 horas da manhã. Ali instalado ali em frente às sociais, a entrada das sociais do clube ali, beleza? Então o Grupo Identidade Vasco colhendo assinatura aí para novas eleições, para que ocorra novas eleições no Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Outra questão aqui, gente, quem pode ficar? De todos os jogadores contratados, apenas Daniel Amorim, que ainda negocia, o presidente do Vasco negocia, o Jorge Salgado negocia com a Tombense, né, que é dona dos direitos do atacante Daniel Amorim, que é um bom atacante, eu acho que é um jogador, é válido a permanência do Daniel Amorim. Eu torço para que o Vasco consiga prorrogar o contrato do Daniel, um atacante de área, um atacante que, enfim, não teve muitas oportunidades, mas sempre que entrou, demonstrou capacidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Dispensa de jogadores, galera. Olha, jogadores que o Vasco contratou, planejamento totalmente errado, dinheiro jogado fora. Ó, eu vou falar o nome de alguns aqui. Andrei, eu acho que o clube está dando uma canelada daquelas aqui, né? Andrei é um menino que não está sendo dispensado, a questão é contrato, né? Terminou o contrato, o clube não renovou, o Vasco não renovou o contrato com ele, e ele está saindo, ó, de graça para outro clube com apenas 23 anos. Repito que o Andrei poderia renovar o contrato com o Vasco, o clube poderia chegar num denominador, num acordo, e usar o Andrei como moeda de troca, venda, empréstimo, sei lá. É um mole danado. Após 17 anos, o jogador cria da base e o Internacional negocia aí um contrato de 5 anos com o Andrei. Aposto com todo mundo aqui que o Andrei vai se destacar e muita gente vai lembrar do que eu falei. Não, quer dizer, não vai lembrar, né? Porque a memória de algumas pessoas é muito curta. O pessimismo, deixa embora. Olha a draga que o Vasco jogou esse ano. Quem foi o destaque do Vasco esse ano? O Nenê no final do ano? É complicado. Aí, Andrei não é dispensa, fim de contrato. Morato, Hernando, Marquinhos Gabriel, Michel, Rômulo, Sanches, Vanderlei, Zeca, Valber e o Cano também saindo na questão contrato, final de contrato, então não permanece, não vai permanecer. Dificilmente o Cano permanece no Vasco. Repito aqui, o Vasco tem uma dívida de cerca de 4 milhões com o Cano, ou seja, a permanência muito difícil, é muito difícil. E a questão do Sanches, o Vasco tenta um acordo, que o Sanches tem um contrato com o Vasco até junho de 2022, ou seja, ele ainda é permanecer no Vasco, disputar campeonato carioca. Então, o Vasco tenta uma negociação no jogador para dispensar esse jogador também, vindo a pedido do técnico Lisca, junto com o Alexandre Pássaro, então diretor de futebol. Todos esses jogadores aqui, né, trazidos pelo Alexandre Pássaro e não deram em nada, não surtiram efeito nenhum. O Vasco permaneceu na Série B, planejamento totalmente errado, não canso de dizer, isso é planejamento, isso é falta de planejamento na realidade. A questão envolvendo o nome dos novos jogadores, tá certo? Dos contratações aí, o Vasco Planejamento 2022 que está atrasado. Pessoal, o Vasco aguarda o término, né, da Libertadores, a final da Libertadores, para anunciar o diretor de futebol Anderson Barros. Isso é fato, está escrito nas estrelas, não é possível. Porque o Alexandre Matos, aberto para negociação,
para conversas, né, e tal. A galera não procurou, nem dirigente do Vasco nenhum procurou. Ele já veio diversas vezes falando sobre isso. Olha, ninguém me procurou, eu estou aberto para conversa, ninguém falou nada comigo. Enfim, o cara estava lá. É um nome que a torcida... É incrível, né? A diretoria não ouve a torcida. A torcida pede A, o clube dá o B, tá certo? Então, pô, o Anderson Barros é um bom profissional? Mas qual o nome preferido da torcida hoje? Alexandre Matos. Alexandre Matos está no mercado, está desempregado. O Vasco poderia ter começado esse planejamento há muito tempo. É a falta daquela coisa, vamos bater, vamos para cima, vamos contratar logo, vamos trazer esses profissionais. O Vasco precisa de um novo treinador. Aí o Ricardo Gomes, ao que tudo indica, vai ser o novo treinador do Vasco, né? Já que o Vasco aguarda um novo diretor de futebol e o Ricardo Gomes admitiu uma conversa, ou seja, então o Ricardo Gomes deve ser aí o novo treinador do Vasco e o Anderson Barros deve ser o novo diretor executivo do Vasco. Repetindo aqui, jogadores já estão sendo oferecidos ao Vasco, o Vasco já estuda a possibilidade, já até negocia, na realidade, com alguns jogadores, e ao que tudo indica, o próprio Anderson Barros estaria já indicando, negociando com alguns jogadores, mesmo ainda estando no Palmeiras. A cabeça já não estava voltada para a decisão da Libertadores, não vai permanecer no Palmeiras. Então, isso tudo dá indícios de que ele será apresentado em breve no Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso Vascão. Agora a questão da reunião da Carol Pfeiffer com a diretoria do Vasco, né? O Vitor Roma e o Luiz Melo. Olha, ela saiu muito feliz, saiu esperançosa da reunião, a torcida do Vasco querendo entender algumas posições da Carol Pfeiffer, né? Tipo, olha, o Vasco tem jeito, eu preciso de alguns números, ela pediu alguns números, vai colocar algumas empresas para investir no clube, vai ajudar o clube, e claro, é a questão da lei do retorno, ela vai injetar e ela quer ver o lucro também, né? Claro que ela quer lucrar, ela vai lucrar com isso. E essa coisa, a tia Carol, a tia do Vasco, não. Vamos encarar hoje assim, galera, a questão tem que ser um pouco não, tem que ser muito mais séria, sabe? Olha, ela veio, se apresentou no clube, conheceu o clube, recebeu a camisa, saiu muito feliz e tal, reiterou que era palmeirense, mas continua nas redes sociais dela colocando a questão do nome do Vasco, vai ajudar o Vasco de algumas formas, de algumas maneiras, mas isso não se tornou público, não. Tá? Isso não veio a público assim, não. Ela colocou algumas coisas no stories dela, no Instagram dela e tudo mais, mas coisas bem, assim, sigilosas, todo mundo tentando apurar, a galera tentando apurar como foi a conversa, qual foi, assim, o teor, né, da reunião, que números são esses. Eu acredito que sejam números do clube inteiro, né, dívidas do clube. Mas eu, Eduardo, aqui, aí já colocando uma opinião, eu acho que a Carol poderia assumir o futebol. Se ela tem empresas que quer investir no Vasco, investe apenas no futebol, como é a Crefisa no Palmeiras e o BMG no Atlético Mineiro. Isso compra o futebol, paga-se o futebol, você injeta, tem resultados dentro de campo, a torcida vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo fica feliz, contente, tanto a parte das empresas dela, a torcida do Vasco, o próprio Vasco, o próprio clube, que anda uma draga durante mais de 20 anos, guerra política, enfim, isso que não acaba nunca. Infelizmente, essa é a triste realidade da nossa instituição. E enquanto isso não houver esse tipo de união, enquanto não houver um bom senso, aquela questão da sandália da humildade das partes, eu acho que o Vasco vai ficar parado no tempo por anos e anos, porque, infelizmente, é uma guerra, desculpe o termo aqui, idiota, sabe? Que não deve existir dentro de uma instituição do tamanho do Vasco. Guerra política o tempo inteiro,
dá enjoo, dá vontade de vomitar, só de falar nisso. O Vasco é deixado de lado em todo momento por conta dos poderes do clube, tá certo? Da realidade das pessoas que querem assumir poderes dentro do clube, tá certo? Então é isso, torcedor vascaíno, se inscreve aí no canal, deixe seu like, vem comigo, Eduardo Ferrari, beijo no coração de todos, Deus abençoe e saudações vascaínas.